Eu convido aos amados irmãos para a leitura da Palavra de Deus, que está no livro de Salmos, Salmo 71. Vamos ler todo este salmo. Salmo 71. Vamos ler do versículo 1 ao 24. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem justo e cruel. Pois tu és minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me empreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou. Persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número, sinto-me na força do Senhor e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até aos céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu
te salmodiar. Também exultará a minha alma, que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Amém? Vamos falar com Deus, pedir a Deus a orientação para esse texto bíblico. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez reunidos para ouvir a Tua voz, para pregação da Tua palavra, Pai. Essa palavra, ela venha, Senhor, fazer morada nos nossos corações, Pai. E que ela vá de encontro, Pai, a cada um daqueles que vão ouvir, que eles possam, Senhor, internalizar, que ela seja refrigério para a nossa alma, que ela venha fazer diferença em nossas vidas, Pai. Oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz deste texto bíblico que foi lido, tratar do seguinte tema: desfrute sua velhice com Deus. O livro de Salmo é o maior e provavelmente o mais usado da Bíblia. O Saltério é a união de 5 livros. Nós temos 5 livros que compõem os Salmos. O livro primeiro vai do Salmo 1 ao 41. O livro 2 vai do 42 ao 72. O livro 3 vai do Salmo 73 ao 89. O livro 4 vai dos Salmos 90 a 106. E o livro 5 vai dos Salmos 107 aos 150. Mas existem vários autores dos livros de Salmos. O maior autor de Salmo é Davi. Davi compôs 73 livros. Asaf, que era ministro da música de Davi, 12. E os filhos de Corá, Salomão, Moisés compõe um salmo, que foi o Salmo 90. Mas esse salmo que nós acabamos de ler é um salmo anônimo. Não diz quem é o autor. E este salmo, ele ensina as súplicas de um fiel ancião. As súplicas de um ancião que foi perseguido desde a mocidade e continuou sendo perseguido até a sua velhice pelos seus inimigos. Esse idoso, ele diz, esse texto que acabamos de ler, que ele havia experimentado a graça de Deus no passado e por isso pôde terminar com uma nota de confiança, desfrutando a sua velhice com Deus. Esse salmo nós percebemos que ele é uma declaração de confiança e esperança, diferente do clamor de alguém que se imagina abandonado por Deus. Apesar de muitos dizerem que a velhice é a melhor idade, já estou nessa fase, ela tem suas complicações, meus irmãos. O corpo já não mais reage. Muitas vezes é como se nós estivéssemos desmoronando. Mas, apesar dos desconfortos que a velhice muitas vezes traz,
Também tem coisas boas que a velhice também traz para cada um de nós. A vivência, a experiência, a maturidade que possamos aconselhar pessoas, transmitir conhecimento para as pessoas daquilo que nós vivenciamos e sabedoria. E aqueles que buscam a Deus recebem sabedoria que vem do alto. Possamos contribuir com isso para muitas pessoas. Mas a velhice será bem vivida para pessoas fortes. Não é para as pessoas fracas. E as pessoas fortes são aquelas que têm plena confiança em Deus. Essas são as pessoas que nós consideramos fortes. Eu também digo que jamais devemos temer a velhice. Eu sempre falo que existem algumas doenças degenerativas e a pior que eu considero delas é o Alzheimer, porque ela tira a nossa consciência. Mas não devemos temer a velhice, pois se chegamos à velhice, é porque nós não morremos. E a certeza que Deus tem um propósito para cada um de nós. Se Deus ainda não nos levou, e nós chegamos à velhice, é porque aquilo que Deus tem para nós aqui na terra ainda não acabou. Deus tem um plano para cada um de nós. E isso ainda não foi concluído por cada um de nós. Mas diante das circunstâncias, quando lemos esse Salmo 71, e observando várias passagens deste Salmo, grandes teólogos chegaram à conclusão que esse 12 se trata do rei Davi, no qual também nós concordamos. Quando olhamos para a história de Davi, do que ele passou, do que ele sofreu, das suas lutas empreendidas, nós vamos ver que esse salmo se encaixa exatamente na vida de Davi. Davi era da idade de 30 anos, quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Hebrom. Reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, em Jerusalém reinou 33 anos, sobre todo Israel e Judá, segundo Samuel 5, 4 e 5. Ou seja, concluímos por esse versículo de 2 Samuel, que Davi morreu com 70 anos, 70 anos e alguns meses. Começa a reinar com 30 e morre reina 40 e morre com 70. Mas ele começou a trabalhar muito cedo. Ele pastoreava as ovelhas do seu pai. Quando ele é escolhido rei, quando Samuel chega até a casa de Jessé, Jessé apresenta seus filhos, e Samuel disse a este, por ser bonito, ser forte, ser alto, musculoso, e Deus disse, Samuel não é esse. E até que quando chega ao 7, e aí, não tem mais filho? Não, tem um garotinho ruivo, está lá no campo. E quando ele chega, aí Deus disse para Samuel, é este. Então, a partir daí, Samuel ele enfrentou durante seu pastoreio das ovelhas do seu pai, ele matou um urso, matou um leão. Ele enfrentou o gigante Golias. E ele passou 10 anos fugindo do seu sogro Saul, de várias perseguições. Mas o fato é que o texto diz que súplica de um ancião, se com 70 anos Davi é considerado ancião, comparado com nossos primeiros pais, vamos ver que Noé viveu 950 anos. Matusalém, 969, Adão, 930,
Então nós vamos ver que naquela época, antes do dilúvio, havia mais ou menos uma idade média de 900 anos. E por que a partir do dilúvio, depois do dilúvio, a idade começou a cair drasticamente? Porque até o dilúvio, havia essa média de 900 anos. Depois do dilúvio, houve uma queda exponencial da idade. Vamos ver que Abraão viveu 175, Jacó 147, José 110. Isso é atribuído, essa queda rapidamente exponencial, às principais mudanças ambientais que o dilúvio trouxe. Por isso que nós temos essa queda na idade. Depois dessa introdução, nós vamos agora voltar para o nosso texto bíblico, onde ele fala que em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Esse texto mostra uma pessoa precisando de refúgio, fragilizada, está fraca, vive da vontade de Deus, ou seja, está mais do que nunca precisando da dependência de Deus. Davi estava precisando de socorro, precisando de ajuda. Deus livrou Davi de vários perigos e ciladas dos inimigos, para que ele não fosse envergonhado, como ele diz, para que ele não seja jamais envergonhado. Mas ele diz: livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina os ouvidos e salva-me. Quando a pessoa diz inclina os teus ouvidos, ele está pedindo a Deus, ele está orando ao Senhor. E nós sabemos que a nossa oração a Deus, ela não é por mérito nosso, mas pela justiça divina. Davi, ele podia chegar diante de Deus, dizendo: olha, Senhor, eu fiz isso pelo rei de Israel, eu matei um gigante, eu livrei o povo dos filisteus, eu fiz muitas coisas boas. Mas ele não chega diante de Deus reivindicando nada disso. Mas sabemos também que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E sabemos que Deus escuta a oração de um justo. Mas ele vai falar no versículo 3 que: se tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha, ordenaste que eu me salve, pois tu és minha rocha e minha fortaleza. Deus é rocha e fortaleza, ou seja, a morada segura. Não existe, meus irmãos, nada mais seguro do que a morada de Deus. Deus, nós habitamos junto com o nosso Deus. Davi passou por um momento difícil, até que não podia escapar da morte pelos seus inimigos. Se escondia em cavernas, se escondia em esconderijos. Mas sabemos que cavernas não podia proteger Davi. Somente Deus poderia guardá-lo. Muitas vezes as pessoas colocam a sua confiança na segurança, na força, no dinheiro, nas mãos humanas, seguranças armados. Mas nada disso, meus irmãos, nos dá segurança. A segurança está em Deus. Deus é nossa fortaleza, rocha habitável. E por hipótese nenhuma, o inimigo pode nos alcançar. Somente estamos seguros quando habitamos em Deus. Mas ele vai dizer agora: livra-me, Deus, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Deus salvou Davi das garras do rei Saul. Saul tentou matar Davi por várias vezes. Davi foi enganado por seus inimigos que se levantaram contra ele. E o salmista aprendeu a reconhecer Deus como rocha confiável e fará justiça ele aos seus opressores. Deus deu prova
de quando tudo parece perdido, ele chega e nos levanta. A Bíblia fala do rei Ezequias, que estava numa situação muito difícil. Ele estava cercado pelo exército assírio, a capital Jerusalém, do reino de Judá. Ele não tinha como resistir àquele cerco. Era um homem de Deus, um rei que tinha uma comunhão com Deus. No reino de Judá houve uma alternância, alguns reis eram reis que serviram a Deus, outros não. Diferentemente do reino de Israel, Samaria, capital, que nenhum desses reis servia a Deus. Ele ora ao Senhor por dois problemas graves. Esse cerco de Jerusalém e também a sua doença incurável, que era uma úlcera. E o fato é que Deus manda um anjo, Deus escala um anjo, e naquela noite 185 mil soldados assírios morreram. Depois, Deus manda o profeta Isaías, que era o profeta da época, e Deus dá mais 15 anos de vida para esse homem. Então vamos ver, meu irmão, que tudo está no controle do nosso Deus. Mas ele vai agora dizer no versículo 5, pois tu és minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Ele dá a entender que desde jovem ele anda nos caminhos do Senhor. E ele entende que essa confiança em Deus desde a sua mocidade é uma coisa maravilhosa. Davi está contando a sua história de vida nesse salmo. Uma vida em comunhão com Deus é refrigério para a velhice. Existe a lei da semeadura. E eu creio que quando nós conhecemos a Deus desde a nossa mocidade, ou quando conhecemos a Deus em algum momento, mas servimos a Deus, a nossa velhice é muito melhor. Desfrutar a velhice com Deus é uma coisa maravilhosa. Davi escreve esse salmo já na sua velhice, de tudo que passou, e isso nos fortalece na nossa caminhada de fé. Esse salmo ele nos mostra um exemplo deste homem, o que ele passou e como, na sua velhice, como Deus o acolheu. Existe a lei da semeadura. E vamos colher os frutos. Que bom quando depositamos a nossa confiança em Deus desde a nossa juventude. Quão bom é você conhecer a Deus ainda quando seus pais são pessoas de Deus, você nasce no Evangelho. Você cresce no Evangelho e você morre no Evangelho. Isso é fabuloso, isso é tremendo. Mas nem sempre isso é possível. Mas o importante é você conhecer a Deus, meus irmãos. E ter essa relação com Deus e morrer em Cristo Jesus. Mas ele vai também aqui dizer que em ti tenho apoiado, desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para meus louvores constantemente. Ele está dizendo que Deus, que ele se apoia em Deus em todos os momentos da sua vida. Ele o acompanhou em todas as etapas da sua vida, infância, mocidade e velhice. Ele diz, desde a minha mocidade eu estava velho, o que permite rever a vida e meditar meu relacionamento com Deus. O salmista confiou em Deus ao longo de toda a sua vida. Mas ele vai dizer aqui no versículo 7, muitos vão dizer, que para muitos tu és um portento, mas tu és meu forte refúgio. Muitos achavam que Davi fracassou e estava perdido, não tinha mais esperança para ele. Mas Davi diz que Deus é meu refúgio e fortaleza. Ele tinha confiança que ele ia superar todas as adversidades, as maldades plantadas contra ele. Tem hora que quando tudo está perdido,
aos olhos dos homens, mas na hora certa Deus dá o livramento. No versículo 8 ele diz: os meus lábios estão cheios do teu louvor e a tua glória continuamente. Evidentemente nós temos que dizer que em alguns momentos ele fraquejou. Quando ele estava numa situação difícil, fugindo da perseguição, ele foi até Nobe, aquele sacerdote, e ele lá comeu o pão sagrado, o pão da proposição, e foi até Nobe, e lá o sacerdote era Aimeleque. E lá ele planta uma mentira, e depois Saul descobre, e ali ele manda matar 85 sacerdotes. Vamos ver que ele se sente até culpado por isso. Ele procurou abrigo no inimigo dos judeus, que era os filisteus em algum momento, que era o Aquis, rei de Gade. Mas Davi sempre foi sincero, diferentemente dos demais. Ele sempre, quando ele errava, ele corria aos pés do Senhor e pedia perdão. Uma das coisas que nós temos em mente, meu irmão, é isso, é quando nós fracassamos em algum momento, porque mesmo regenerados, mesmo cheios do Espírito Santo, nós fracassamos em algum momento, porque nossa natureza humana é pecaminosa. Nosso pecado ele é acidental. Não vivemos mais na prática do pecado, mas em algum momento nós caímos nos pés do Senhor. E ele vai agora dizer o seguinte, que não me rejeites na minha velhice quando me faltarem as forças. Não me desampares. O salmista suplica pela continuidade do seu relacionamento com Deus. Em sua fraqueza ele precisa ainda mais da força do Senhor. O seu filho Absalão tomou o seu trono na sua velhice, as suas concubinas, e isso ele mostra que agora ele detém o poder, ele agora é quem manda. Os inimigos dos salmistas se reúnem para tramar contra ele. No versículo 10 e 11 ele vai dizer: pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me empreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu, prendeu, pois não há quem o livre. Eu acho que a maior perseguição, muitas vezes, é a moral, é a questão da palavra. A palavra é uma coisa perigosa. E eles atacavam Davi dizendo que ele traiu o rei Saul. Davi, em nenhum momento, fez isso. Davi sempre foi leal a seu sogro. Ele o defendeu muitas vezes, chegou até a poupar a sua vida. Ele já usurpou o trono. Saul, ele fez coisas que não agradou a Deus, e Deus retirou dele o Espírito Santo. E Deus pede a Samuel para buscar um novo rei. Então não vamos dizer que ele traiu Saul, em hipótese nenhuma. Aquelas palavras contra o Davi, palavras duras, pesadas. Nós sabemos que palavras é como um veneno mortífero. A palavra tem o poder da vida e o poder da morte. É como uma fagulha que pode destruir uma selva. E a conclusão deles é que Davi agora não escapa. Ele vai morrer, nós agora vamos cercá-lo. Aí Davi vai dizer, dizendo: Deus o desamparou. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma, cubram de opróbrio, de vexame, os que procuram mal contra mim, os de vergonha e vexame. Davi fica mais ansioso. Não te ausentes de mim. Ele acha que ele está mais ansioso com a ausência de Deus do que com a perseguição que ele está enfrentando. Davi sabe que
Deus presente é a segurança da sua vida, mesmo sob o ataque dos inimigos. E assim também é a nossa vida, meus irmãos. Nós temos convicção que Deus está conosco, Deus presente, nós temos segurança. Davi sabia que ele estava mais ansioso com a justiça de Deus do que a presença dos seus adversários. Davi sabia que todos podiam estar contra ele, mas Deus do seu lado, ele sairia vencedor e não perderia a batalha, porque Deus estaria à frente, conduzindo. É Deus que conduz a nossa vida. É Deus que ia conduzir essa batalha da vida dele. Ele vai agora dizer: quanto a mim, esperarei sempre, te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuos feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o número. Davi tinha plena confiança que o Deus que fez no passado com ele, vai agora fazer no futuro. O mesmo Deus não muda, Deus é imutável. Aquele Deus que deu força para ele matar aquele urso, aquele leão, vencer Golias, aquele gigante. O que aconteceu no passado credencia ele para enfrentar o futuro, porque Deus está no controle, o Deus é o mesmo. Davi tem confiança que, mesmo em tempos difíceis, o Senhor está no centro da sua vida. Mas o fato é que tu tens me ensinado a Deus desde a minha mocidade, e agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Davi se dispõe a ficar em frente de batalha para enfrentar seu adversário. A força que Davi está sentindo, mesmo velho, é a força que vem de Deus, achando-se forte como o leão que ruge. Mesmo na velhice, mesmo diante das dificuldades, ele tinha aquela força, né? Porque Deus estava ao lado dele. Quando aquele seu conselheiro o traiu, Aitofel, e vai para o outro lado de Absalão, dando conselho para onde estava Davi, precisamente ele dá conselho e ali Davi não escaparia. Mas um outro consegue mudar os planos de Absalão para que ele não faça aquilo que Aitofel está orientando. E Aitofel fica incomodado com aquilo, por os seus conselhos rejeitados, e ele se enforca. O fato é que se ele segue os conselhos daquele conselheiro, ele teria matado Davi, estava encurralado. Mas Deus estava no controle, e o fato é que ele segue o conselho de Husai, e aí ele tem tempo agora para se recompor, para agir. Mas o fato é que ele vai dizer que não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, que é o cabelo branco, até que eu seja declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Uma das coisas maravilhosas deste mundo é transmitir aos nossos descendentes a palavra de Deus, como Deus é poderoso. Eu acho que a maior alegria de um ser humano é ver toda a sua casa convertida. O maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano é o milagre da conversão. É o milagre extraordinário que acontece na vida de uma pessoa. Passar o bastão da fé para os nossos descendentes. Ver todas as nossas futuras gerações servindo a Deus. Ser fiel a Deus diante de qualquer circunstância. É isso que ele está dizendo aqui nesse versículo. A presente geração, a tua força e as vindouras, o teu poder. Mas ele vai agora dizer
Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, e me restauras ainda a vida, e de novo me tirarás do abismo da terra. Davi tinha cometido um pecado de adultério com Batseba, pecado de adultério e crime. Mas ele vai lá, você vai ler o Salmo 51, e ele se arrepende profundamente dos seus pecados. E Deus restaura. Davi espera uma renovação de vida. É isso que diferenciava Davi dos demais reis. Que ele entendia que o arrependimento é necessário para a salvação. Quando nós cometemos qualquer coisa que desagrada a Deus, o fundamento maior é o arrependimento. Ninguém tem salvação sem se arrepender. Mas ele vai agora, aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Ele busca esperança no Senhor. Davi perdeu o trono para o seu filho Absalão, que usurpou o trono do pai. Mas ele pede a Deus que aumente a minha grandeza. E Deus dá de volta o seu trono. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas o fato agora é que eu também te louvo com lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-me-ei salmo na harpa. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia. Pois serão envergonhados e confundidos que procuram mal contra mim. Ele conclui esse salmo dizendo que Deus deu a oportunidade de ele retornar ao seu trono. Davi retorna ao trono. Toda a conspiração contra Davi foi debelada. E ele escreve todo esse texto para que todos reconheçam o poder de Deus. Tudo que ele passou, o sofrimento, a sua luta, Deus deu tudo de volta. Assim como fez com Jó. Enquanto esperava o livramento divino, o salmista prepara-se para declarar com instrumentos e cantos que Deus é fiel e justo. E ele conclui dizendo, Davi encerra sua carreira como rei, fazendo sucessor seu filho que havia prometido, debelando a rebelião do outro filho usurpador Adonias, e Salomão é o seu sucessor, conforme havia previsto. Então, meus irmãos, esse texto é muito rico porque devemos confiar no Senhor. E quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, quando nós, na nossa velhice, temos uma comunhão com Deus, desfrutar a nossa velhice com Deus é uma coisa maravilhosa. Se você não conhece ainda a Deus, busque a Deus enquanto há tempo. Porque não tem nada melhor do que uma vida em comunhão com Deus. Uma vida andar em retidão com o nosso Deus. E Deus continua nos abençoando. Vamos mais uma vez agradecer a Deus por este momento. Eu convido aos irmãos para curvar suas cabeças, fechar seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nossa gratidão, Senhor, por esta palavra que foi lida. Que possamos ter essa consciência, Pai, que andar com o Senhor não tem coisa melhor na nossa vida. Porque o Senhor está ao nosso lado, nos guiando, orientando, todos os nossos passos através do Espírito Santo, Pai.
Nos momentos que mais precisamos, que é a nossa velhice, onde estamos, Pai, debilitados, muitas vezes, com dificuldades até de se locomover. Mas o Senhor está guiando, orientando, dando todas as condições necessárias, Pai, para que possamos ter essa comunhão plena com o Senhor. Obrigado por esse texto bíblico que tanto nos ensina, Pai. Fica conosco, nos abençoa em nome de Jesus. Amém.